A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, cuida do nosso Brasil, das nossas famílias, dos nossos sacerdotes, com a vossa santa misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Capítulo 10. Destino do povo judeu. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Baltazar. Este oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne, nem vinho. Não me ungi com óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins um cinto de ouro, de ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram, a tez no meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então este homem falar e ao som de suas palavras caí desmaiado, com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante do teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim: Meu Senhor, essa visão transformou-me e eu estou sem forças. Como poderia o servo de meu Senhor conversar com o seu Senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então, o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção. Que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu senhor, disse, pois tu me restituíste as minhas forças. Sabes bem, prosseguiu ele, por que vim aqui?
Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia. E no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra estes adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Capítulo 11. Assim como eu, no primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo. Luta entre Ptolomeus e Seleucidas. Agora vou manifestar-te a verdade. Haverá ainda 3 reis na Pérsia. O quarto ultrapassará todos os demais em riquezas. Quando suas riquezas o tiverem tornado poderoso, movimentará tudo contra o reino de Javã. Mas um rei forte se levantará e dominará sobre um vasto império e fará tudo quanto lhe aprouver. Quando ficar poderoso, seu reino será desmembrado e dividido aos 4 ventos do céu. Não passará à posteridade e não terá mais o mesmo poder. Seu reino será desmembrado e entregue a estranhos, e não a seus descendentes. O rei do sul se tornará poderoso, mas um dos chefes do seu exército ficará ainda mais forte e seu império será grande. Após alguns anos, se aliarão. A filha do rei do sul virá à casa do rei do norte para fazer o acordo, mas ela não conservará o apoio de seu pai, cujo poder não se manterá, nem o do seu esposo. Ela será morta com aqueles que a tiverem trazido, aquele que a criou e aquele que a tinha feito poderosa. Um dos rebentos da mesma raiz se levantará em seu lugar, virá em direção do exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, irá atacá-lo e sairá vencedor. Levará para o Egito até mesmo seus deuses cativos, assim como seus ídolos e seus objetos preciosos de ouro e de prata. Depois, durante alguns anos, se absterá de atacar o rei do norte. Este virá contra o rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos prepararão a guerra, recrutando um exército numeroso, o qual, precipitando-se como uma torrente, invadirá e levará a batalha até a sua fortaleza. Irritado, o rei do sul sairá para atacar o rei do norte. Como porá em campo um numeroso exército, as tropas inimigas lhe serão entregues. Após o aniquilamento deste exército, se encherá de orgulho. Mandará matar dezenas de milhares de homens, sem ficar mais forte por isso. O rei do norte organizará novamente um exército mais numeroso ainda que o primeiro, e alguns anos depois avançará em meio a enormes tropas e a um grandioso aparato. Neste momento, muitos se levantarão contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo se revoltarão para cumprir a visão, mas fracassarão. O rei do norte virá então, destruirá trincheiras e tomará fortalezas. Os exércitos do rei do sul, mesmo as suas tropas de elite, não se manterão. Nada poderá resistir. O invasor agirá à sua vontade, sem que ninguém possa enfrentá-lo, e se deterá no país que é a joia da terra, e a destruição estará em suas mãos. Empreenderá a conquista do reino do sul, fará um pacto com seu rei
e lhe dará sua filha como mulher, a fim de amenizar a ruína desta terra. Mas isso não dará resultado, e este reino não lhe pertencerá. Depois se voltará contra as ilhas e tomará diversas. Porém, um chefe militar porá fim à sua soberba e o fará pagar sua injúria. Então, ele se voltará contra as fortalezas de sua terra, mas tropeçará, cairá e acabará desaparecendo. No lugar deste último será colocado um príncipe, que enviará um fiscal ao país, que é a joia da terra. Em poucos dias ele será aniquilado e não será nem por efeito de cólera, nem de batalha. Antíoco Epífanes. Em seu lugar, um homem vil se elevará, sem nenhuma dignidade real. Surgirá repentinamente e se apossará da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá com perfídia, atacará e triunfará com poucos homens. Invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra. Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os antepassados deles. Distribuirá com os saques, despojos, riquezas, combinará ofensivas contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. Dará novo impulso às suas forças e a seu valor, atacando o rei do sul com um exército considerável. Por seu lado, o rei do sul entrará na luta com um exército importante e valoroso, mas não poderá resistir devido às intrigas urdidas contra ele. Seus comensais o aniquilarão, seu exército se dispersará e muitos homens cairão feridos mortalmente. Com o coração repleto de desejos malévolos, os dois reis se enganarão mutuamente à volta da mesma mesa. Mas seus projetos fracassarão, porque o fim só virá no tempo determinado. Volverá à sua terra com grandes riquezas. Seu coração meditará o mal contra a Santa Aliança. O cometerá, depois entrará novamente em sua terra. No tempo previsto, atacará de novo o sul, mas esta expedição não será semelhante à precedente. Navios de cetim o atacarão e ele desanimará. Dirigirá novamente sua fúria contra a Santa Aliança. Tomará medidas contra ela, fazendo um pacto com aqueles que a abandonarem. Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança, mas a multidão daqueles que conhecem seu Deus se manterá firme e resistirá. Os homens doutos deste povo instruirão um grande número, mas durante algum tempo perecerão pela espada, fogo, cativeiro e pilhagem. Enquanto forem caindo desta maneira, serão um tanto amparados, e um bom número se unirá hipocritamente a eles. Muitos desses sábios sucumbirão, a fim de que
sejam provados, purificados e branqueados até o termo final. Ora, esse final só chegará no tempo marcado. O rei fará então tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade. Proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses, prosperará até que a cólera divina tenha chegado ao seu tempo. Porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Ele se julgará superior a todos, mas venerará o Deus das fortalezas. No próprio local, um Deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará as honras. Ele lhes conferirá autoridade sobre numerosos vassalos e lhes distribuirá terras em recompensa. No final, o rei do sul e ele entrarão em luta. O rei do norte cairá sobre ele como um furacão, com carros, cavaleiros e uma frota considerável. Entrará na terra como uma torrente que transborda. Invadirá o país, que é a joia da terra, onde muitos homens cairão. Mas os edomitas, os moabitas e a maioria dos amonitas lhe escaparão. Ele se apoderará de diferentes países. O Egito não lhe escapará. Pilhará os tesouros de ouro e de prata, bem como tudo o que houver de precioso no Egito. Os líbios e os etíopes se juntarão a ele, mas, alarmado pelas notícias vindas do Oriente e do Norte, se retirará como uma fúria para destruir e exterminar uma multidão de povos. Erguerá os pavilhões de seu palácio entre o mar e a nobre montanha do santuário. Então alcançará o termo de sua vida e ninguém lhe prestará socorro. Capítulo 12. Os tempos messiânicos. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fulgirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva esse livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Continuarei a olhar.
Vi 2 outros personagens mantendo-se cada um sobre uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava em cima do rio: Para quando o fim dessas coisas prodigiosas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava em cima do rio jurar, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita. Pelo eterno vivo será num tempo, tempos e na metade de um tempo. No momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Meu senhor, perguntei, qual será a conclusão de tudo isso? Vamos, Daniel, respondeu. Esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto que os sábios compreenderão. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. Feliz quem esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança no fim dos tempos. Capítulo 13. História de Susana. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Haviam sido nomeados juízes naquele ano 2 anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu na Babilônia, de anciãos juízes que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os 2 anciões viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez, disseram um ao outro: Vamos para casa, está na hora do almoço. Saíram cada um para o seu lado, mas, havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar. Perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta, confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro onde a pudessem surpreender
sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou, como de costume, com 2 empregadas e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos escondidos que a espreitavam. Trazei-me, disse ela às 2 empregadas, óleo e unguento, e fechai as portas do jardim para eu poder me banhar. O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim, estando fechadas, saíram pela porta dos fundos para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram os 2 homens, precipitaram-se em direção de Susana. As portas do jardim estão fechadas, disseram-lhe. Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas. Susana exclamou tristemente: que angústias me envolvem por todos os lados, consentir, eu seria condenada à morte. Recusar, nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor. Susana soltou grandes gritos, e os 2 anciãos gritaram também contra ela, e um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta dos fundos para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os 2 anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: mandem buscar Susana, filha de Elcias, a mulher de Joaquim. Foram-na buscar e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiram que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de poderem pelo menos fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Os 2 anciãos levantaram-se à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça. Enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então: quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com 2 servas. Depois, fechou a porta e mandou embora suas acompanhantes. Então, um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos num recanto de jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem, porque era mais forte do que nós, e fugiu pela porta aberta. Ela, nós a apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nestes homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantam contra mim. Vou morrer sem nada ter feito de maldosamente. Inventaram de mim. Deus ouviu sua oração.
como a levassem para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: Sou inocente da morte desta mulher. Todo mundo virou-se para ele. Que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos? Eis que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é falso o testemunho, a declaração que esses dois homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram: Daniel, vem sentar-se conosco e esclarece-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um dos outros, exclamou Daniel, e eu os julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometestes outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentisco, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com a tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor, que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: Filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais por medo entravam em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sob qual árvore os surpreendestes em intimidade. Sob um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferiste uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor, que empunha a espada, prestes a serrar-te pelo meio para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os dois anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia, foi poupada uma vida inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou, desde então, de uma alta consideração entre seus concidadãos. História de Bel. Tendo-se reunido o rei Astíages a seus antepassados, Ciro, o persa, subiu ao trono. Capítulo 14. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária
era de 12 artabes de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: Por que não adoras Bel? Por quê? Respondeu Daniel. Não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo, que criou o céu e a terra, e que exerce seu poder sobre todo o homem. Assim sendo, continuou o rei, Bel, não te parece ser um Deus vivo? Não vês que ele come e o que ele bebe todos os dias? Daniel pôs-se a rir. Desengana-te, ó rei, disse ele. Esse Deus é de barro por dentro e de bronze por fora. Ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e lhes disse: Se não me disserdes quem come essas oferendas, morrereis. Mas, se me provardes que é Bel quem as absorve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: Que se faça segundo tu o dizes. Os sacerdotes de Bel eram 70 em número, sem contar suas mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram: Nós saímos. Manda trazer, ó rei, os alimentos e o vinho misturado. Depois, fecha a porta e lacra-a com teu sinete. Se amanhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos. Do contrário, será Daniel quem nos terá caluniado. Tinham completa confiança, porque debaixo da mesa haviam feito uma abertura secreta, pela qual penetravam habitualmente para consumir as oferendas. Mas, após a saída deles, quando o rei acabava de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados trazerem cinza, a qual espalhou pelo templo todo na presença do rei. A seguir saíram, fecharam a porta e, depois de tê-la lacrado com o sinete real, retiraram-se. Durante a noite, os sacerdotes introduziram-se, como de costume, no templo, com suas mulheres e filhos, comeram e beberam tudo. Ao amanhecer, o rei veio com Daniel. Os selos, disse, estão intactos, Daniel, intactos, ó rei. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e exclamou: Tu és grande, ó Bel. Tu não nos enganaste, mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olha o chão, disse-lhe. De quem são estes passos? Vejo, de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então, mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos, os quais lhe mostraram as entradas secretas por onde se introduziam para vir consumir o que havia na mesa.
O rei mandou matá-los e pôs Bel à disposição de Daniel, que o destruiu, assim como seu templo. Episódio do dragão. Lá havia também um grande dragão, que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come, bebe. Tu não podes negar que seja um Deus vivo. Adora-o então. Eu adoro, replicou Daniel. Unicamente o Senhor meu Deus, porque ele é um Deus vivo. O rei, dá-me licença para fazê-lo, e, sem espada nem bastão, matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto e com isso fez umas bolas e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou: eis aí o que adoráveis. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra o rei aos gritos de: o rei tornou-se judeu. Destruiu Bel e agora fez perecer o dragão e matar os sacerdotes. Vieram à presença do rei e disseram-lhe: entrega-nos Daniel, do contrário, nós te mataremos, bem como toda a tua família. Diante da violência com que o ameaçavam, o rei viu-se forçado a entregar-lhe Daniel, que eles jogaram à cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez, nada lhes foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judeia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele, numa panela para levá-los aos ceifadores do campo. Mas um anjo do Senhor disse-lhe: leva essa refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos num fôlego até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou, toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: ó Deus, vós pensastes em mim. Vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao 7º dia, veio o rei chorar Daniel. Ao acercar-se da cova, porém, olhou para dentro, e aí avistou Daniel sentado. E bem alto exclamou: vós sois grande, Senhor, Deus de Daniel. Não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sob seus olhos. Então
disse o rei, que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador que opera sinais e prodígios em toda a terra e salvou Daniel da cova dos leões. Terminamos neste momento a leitura de hoje e agora eu os convido a rezar comigo a oração indulgenciada. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.